Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de transferência de calor e massa do livro do Senju, capítulo 1, exercício número 72. Vamos anunciar. Um recipiente esférico e oco de ferro com 20 centímetros de diâmetro externo e 0,2 centímetros de espessura contém uma mistura de água e gelo a 0 graus Celsius. Considerando que a temperatura da superfície externa é de 5 graus Celsius, determine a taxa aproximada de perda de calor da esfera em kW e a taxa em que o gelo derrete no recipiente. O calor de fusão da água é de 333,7 kJ por quilo. Bom, então, primeira coisa aí, vamos entender o que está acontecendo. Temos aqui 5 graus Celsius, superfície externa, e na superfície interna, a gente vai considerar aí que a temperatura interna é a mesma que a mistura de água e gelo, ou seja, uma temperatura de 0 graus Celsius. É a primeira consideração que a gente tem que fazer. Outra consideração, a gente sabe então que aqui a maior, a temperatura é menor, a gente sabe que a transferência de calor vai acontecer nesse sentido, tá? Transferência de calor acontece aí radialmente, ou seja, unidimensional, tá? Vamos considerar isso aqui como se fosse uma parede plana, tá? Porque a transferência ocorre em uma direção só, que seria aí em função do raio, de todos os termos. Então, aqui está a taxa de calor. Então, se ocorre unidimensionalmente a taxa de calor, a gente pode utilizar a equação e vai ocorrer aqui em um sólido, que é o ferro, a transferência de calor, a gente utiliza a equação de condução. A taxa de calor é igual a menos a condutividade térmica vezes a área vezes a variação de temperatura ΔT dividido aí pelo ΔX, tá? Então, o que vai ter aí? A taxa de calor é igual a menos K vezes a área. O ΔT é temperatura T2 menos temperatura T1 dividido pelo ΔX. O nosso ΔX, nesse caso, vai ser exatamente a espessura, tá? Aqui da nossa esfera oca, esfera de ferro. Então, eu vou colocar aqui como E de espessura, que ele forneceu aí de 0,2 centímetros. Bom, quem é a temperatura T2, quem é a temperatura T1? T1 é de onde parte o calor, tá? T1, 5 graus Celsius, e T2 é onde chega, tá? Seria o 0 graus Celsius. Se a gente quiser colocar o sinal de menos lá para dentro, a gente tem aí que a equação vira K, A, aí fica T1 menos T2 dividido pela espessura. Se quiser trabalhar com essa equação, também pode-se trabalhar aí diretamente com ela. Bom, o que falta aí? Falta K, condutividade térmica do ferro, né, que é o material por onde está sendo transferido o calor. Isso aí você vai achar na tabela. E o valor de K para o ferro é de 80,2 na unidade de watt por metro graus Celsius, ou Kelvin aqui, tá? Como a gente está trabalhando com graus Celsius, vou deixar aqui em função de graus Celsius, tá? Então, K a gente tem. E necessitamos da área. Que área é essa? A área vai ser a área superficial da esfera, que possui um determinado diâmetro que foi dado, um diâmetro de 20 centímetros. Como eu acho essa área superficial? Vamos começar pelo volume da esfera. O volume da esfera é dado por 4/3 de π vezes o raio ao cubo, certo? Para você saber a área superficial da esfera é a derivada em relação ao raio. Derivou, 3 vai cortar com 3, vai sobrar aqui é 4πr². Só que ele deu o diâmetro. Quero deixar em função do diâmetro. Esse 4 a gente joga lá para dentro do quadrado. Então ficaria 2r ao quadrado, né? Distribuindo fica 4 e r quadrado. 2 vezes o raio é o diâmetro. Então a gente tem que é π d ao quadrado, tá? Então a gente também tem a área. Então como que fica a nossa taxa aí de transferência de calor? Q ponto
ficar K vezes a área, que é π d ao quadrado. Aí vai ficar a diferença de temperatura T1 menos T2 dividido pela espessura. Agora basta substituir os valores e calcular. Então a gente vai ter Q ponto igual K. K é 80,2 watt por metro grau Celsius. Aí π, o diâmetro está em centímetro, divide por 100 para ficar em metro, fica 0,2 ao quadrado, metro quadrado. Temperatura T1 é a maior temperatura, 5 graus Celsius, menos, vou deixar o grau Celsius aqui em evidência para facilitar, 5, menos a temperatura T2, 0, tudo aí em graus Celsius, dividido pela espessura. A espessura está em centímetro, divide por 100 também para deixar em metros, 0,002 metros, tá? Aí a gente vai ter, ó, metro vezes metro corta com metro quadrado, tá? E aí temos aí que grau Celsius corta com grau Celsius, vai sobrar watts. Aí a gente calcula e deixa em quilowatts, né? A gente vai achar um valor aí de 25,2 vezes 10 a terceira watt. Ou seja, que ponto é igual a 25,2, o 10 a terceira é o quilo. Quilowatt. Então, o primeiro termo aí que era achar a perda de calor da esfera em quilowatts, que é a taxa, a gente achou. Agora a gente precisa aí quem vai ser a taxa em que o gelo derrete, o recipiente, ele dá o calor de fusão da água, tá? Então esse aqui seria o H de fusão, tá? Então a gente pode utilizar a seguinte equação, ó. A taxa de calor é igual a taxa máxima vezes o ΔH, a variação de entalpia, tá? Então o que a gente tem? A gente tem aí M ponto, que é a taxa, vai ser a taxa de calor dividido pelo ΔH. E quem é esse ΔH? Esse ΔH é exatamente aí a diferença de energia para acontecer a fusão da água. Então, a gente vem lá e calcula que a taxa e que o gelo vai derreter vai ser Q ponto é 25,2 kW, ou seja, vezes 10 a terceira, aí, watt, dividido, aqui está em quilo já, então pode deixar em quilowatt, tá? Aqui 333,7 kJ, tá? Aí por quilo. E onde a gente vai cortar esse joule? Lembrando que quilowatts é quilojoule por segundo, né? Aí o quilojoule corta com quilojoule, vai sobrar quilo por segundo, que vai verter a taxa que o gelo derrete, numa taxa de 0,076 quilos por segundo. Essa é a taxa que o gelo está aí derretendo. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado!